Bem-vindos a mais um podcast com o Dr. Leandro Castro. Como nós não falamos da última vez, nós vamos deixar aqui um QR Code para quem quiser acessar o nosso instituto. E nós vamos tentar trazer todos os episódios, pessoas que tenham muita influência, especialistas, para conversar com a gente sobre obesidade, sobre variações de temas dentro da medicina. E hoje, com a doutora Tatiana Vilas Boas, neurocirurgiã. Tudo bem? Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E vamos falar um pouquinho sobre as interfaces da neurocirurgia com a obesidade. Pois é, vamos começar com uma coisa. Nós sabemos que hoje, pessoas que começam a ganhar peso, já começam muitas vezes a ver como seu primeiro sintoma uma dor. Uma dor na coluna, às vezes uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, uma dor no quadril, justamente porque o excesso de peso já começa a levar a isso. É isso mesmo? Bom, existe uma sobrecarga mecânica que o excesso de peso vai causar nas articulações, um desgaste precoce dessas articulações, e a obesidade leva a um estado inflamatório crônico. Isso também prejudica a regeneração das articulações, da cápsula sinovial, que é o que liga um ossinho no outro. Essa sobrecarga mecânica, muitas vezes, a gente consegue ver, inclusive, em exames de imagem. Ressonância da coluna, você já tem, assim, sobrecarga mecânica, às vezes um edema do ligamento interespinhoso. Eu costumo falar para os meus pacientes que excesso de peso é como se você carregasse um saco de arroz de 5 quilos durante o dia inteiro. No final do dia, os seus braços estariam cansados, você estaria com um pouco de dor ao carregar aquele excesso de peso. E na coluna não é diferente, a nossa coluna é projetada para carregar um peso de acordo com a nossa estatura. Existe um outro problema ainda com a obesidade, é que muitas vezes a gente perde massa magra e ganha massa gorda. Então você muitas vezes é um paciente que tem um excesso de peso, tem um sobrepeso, que é além do que ele deveria ter para a estatura dele, e este peso não é formado de músculos, porque o músculo ele ajuda a segurar o arcabouço esquelético. E a gordura não, a gordura na verdade ela não tem esse poder de contratura, ela não tem esse poder de sustentação desse arcabouço ósseo. E aquela falácia que todo mundo muitas vezes chega e fala assim, não, veja bem, eu não sou pesado, é que meus ossos são muito largos e muito pesados. Influencia nisso? Na verdade, a estrutura da largura do paciente, ela tem uma estrutura genética, né? Você tem pacientes que têm uma tendência a ter maior, um diâmetro maior, mas isto, na verdade, se você tem um sobrepeso, você coloca, principalmente, às vezes faz um teste, uma impedanciometria, quanto de músculo, qual a sua estatura, quanto de gordura você tem, quanto de água corporal você tem, você consegue avaliar se, na verdade, esse sobrepeso seu é realmente algo que seria uma massa muscular, um arcabouço ósseo, ou se na verdade é gordura, porque se você vai aumentando também a gordura interna, a gordura dos ossos, Até porque quando a gente ganha peso, a gente ganha tudo, né? Mesmo ganhando massa óssea, a gente acaba ganhando massa magra, músculos, gordura, a gente ganha tudo ao mesmo tempo. E principalmente gordura começa a entremear essa massa, a estrutura muscular, e que torna essa estrutura muscular menos eficiente. O excesso de gordura, ele pode se entremear no osso também? Ele pode fraquejar o osso? O excesso de gordura, ele pode dar alteração óssea? Na verdade, uma falta de exercícios adequados, uma alimentação inadequada, ela vai causar uma mineralização óssea inadequada. Então, isso vai fazer com que o osso fique mais fraco. Então, a gente tem alguns graus de mineralização óssea. Às vezes, você tem uma osteopenia, uma osteoporose, que é um processo de envelhecimento e com a perda da mineralização óssea.
Existe uma outra vertente também, que são aquelas Prolias, aquelas medicações que acabam aumentando a mineralização, mas você perde muito do colágeno ósseo, então você perde daquela elasticidade, da resistência óssea. Então essa resiliência às mobilidades, ela diminui, e a gente fala que é um osso tipo bambu, um osso mais, é um osso mineralizado, um osso que tem muito cálcio, porém ele não tem uma resistência tão grande, porque ele não tem essa maleabilidade do colágeno. E a dor, como nós estávamos falando, ela seria esse primeiro sintoma, ou daria para perceber essa alteração do esqueleto antes até de ter a dor? Bom, eu costumo dizer que dor é para preservação da espécie, né? Dor é para você não pisar no espinho, não pôr a mão no fogo. Dor é o teu organismo avisando para o teu cérebro que tem alguma coisa errada. Então, quando você tem uma dor, você tem que procurar a causa da dor. Algo errado está no seu organismo. Eu falo que quando você está doendo, a sua coluna está doendo. Dói um dia, dói 2 dias, dói 3 dias, está doendo uma semana, toma remédio, volta, a dor não passa, é uma dor intensa ou uma dor irradiada, uma dor que vai para algum lugar, vai para um braço, vai para uma perna, você tem que descobrir a causa da dor. Então, muitas vezes, a dor é, sim, um dos sintomas iniciais dessa sobrecarga. Às vezes, uma fadiga, uma menor disposição para as atividades diárias. Você tem uma dificuldade de energia, porque você, às vezes, perde o hábito também, né, do exercício físico, de uma alimentação saudável, de hábitos saudáveis. Às vezes uma inversão aí, uma perda do ciclo circadiano, pessoas que às vezes não conseguem dormir e acordar, não têm um bom ciclo de sono, também impactam bastante, né? Pacientes obesos, eles tendem a ter mais problemas obstrutivos respiratórios, que acabam diminuindo a oxigenação cerebral durante o sono. Então, assim, é uma série de fatores que vão levando, que somados vão levando a uma perda da qualidade de vida. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Então, a pessoa ela vai ficando obesa, ela vai ganhando um potencial inflamatório, porque ela está ficando obesa. Muitas vezes ela vai perdendo com isso, ela vai começando a ter dor por causa dessa sobrecarga na articulação. E aí ela começa a usar medicações para dor, o que inclui analgésicos, anti-inflamatórios e, por vezes, corticoides, que são esses mesmos remédios que, em uso crônico, vão piorar cada vez mais a mineralização do osso. Na verdade, a mineralização óssea ela não vai ter um impacto direto com o uso dessas medicações, né? A mineralização óssea é uma perda que a gente tem de acordo com a idade, um envelhecimento, uma alimentação pobre, e falta de exercícios físicos, falta de exposição à vitamina D, que é essencial para carrear o cálcio para dentro do osso, né? A vitamina D é fundamental. Mas, na verdade, o uso crônico não orientado de medicações analgésicas, ela vai levando a um processo de dor crônica. Então, quando você tem uma dor, você tem lesões nas articulações. Essas articulações, elas não têm tempo para se regenerar, elas estão sendo sobrecarregadas com um excesso de peso o tempo inteiro. E essa articulação, ela está sofrendo danos contínuos, danos repetidos, e ela não está tendo tempo de regeneração, de recuperação. Esse processo de dor crônica, muitas vezes, esses processos de lesões articulares, eles não é o melhor tratamento a classe dos painkillers, que são os analgésicos, anti-inflamatórios, etc. Por quê? Porque é um processo onde você vai tendo uma proliferação dendrítica e a percepção de dor vai aumentando essa percepção de dor, porque o organismo vai começando a proliferar os dendritos, que são os bracinhos dos neurônios, sabe? Para que captam os neurotransmissores da dor, para que eles captem o maior número possível de neurotransmissores, para avisar para o teu cérebro que você está com dor. O seu organismo entende que você não está cuidando dele. Está doendo, está lesionando e está tendo lesões repetidas e você não está resolvendo o problema. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer você sentir mais dor para você ir lá e resolver o problema. Por exemplo, geral, quando você tem dor de academia, você faz uma academia, você faz uma musculação. No dia seguinte, você tem dor. Ok. O que seu organismo entende? Olha, o meu músculo está fraco. Começa a doer... O que você precisa entender? Ou eu vou parar o exercício, ou eu vou prestar mais atenção e ir um pouquinho dessa carga que eu preciso ir para poder ganhar massa muscular. Para ganhar massa muscular, você tem que ter feito um exercício no qual você tem lesões de miócitos, alguns miócitos,
mas não a ponto de lesar, romper o músculo, não a ponto de romper o tendão, não a ponto de ter uma lesão grave, mas microlesões, para que o seu organismo entenda que o teu músculo está pequeno, que ele precisa fazer mais miócitos, que ele precisa hipertrofiar esses miócitos. Ele precisa crescer para dar conta. Ele precisa crescer para dar conta daquele peso, para aí sim você ter uma execução sem dor. Então é assim que funciona. Então, quando você tem essas microlesões, o teu organismo entende que você precisa resolver. Como é que ele resolve? Aumentando o volume da massa muscular. Então, ele vai fazer uma hipertrofia muscular, você vai ganhar músculo. Quando você tem uma lesão crônica que é articular, essa articulação, quando ele faz uma hipertrofia da cápsula articular, na verdade, essa hipertrofia da cápsula articular não vai resolver o problema de dor. Quando é na coluna, por exemplo, ela vai, na verdade, comprimir os nervinhos de Lusca, comprimir nervozinhos que estão ali na cápsula, junto à cápsula, mesmo nervinhos que passam ali naquela articulação entre uma faceta e outra, e isso vai fazer com que você tenha mais dor a longo prazo e vai fazer com que você tenha uma artrose precoce da tua coluna. A artrose seria essa degeneração crônica das articulações de uma maneira geral. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente pega o paciente com obesidade e começa a tirar radiografias das articulações, a gente vê uma articulação com mais idade, às vezes, do que o próprio paciente tem, correto? Correto. É um endurecimento, um enrijecimento, uma limitação dessas articulações secundárias a lesões crônicas. E me conta uma coisa. Uma pessoa começa a ganhar peso. Ela já começa a ter alteração da posição da coluna? Em que momento que ela começa a alterar a posição da coluna? É por causa do sobrepeso, da falta de musculatura, das duas coisas ali ao mesmo tempo? Porque talvez até antes da dor você já tem essas alterações de coluna. O balanço sagital, que a gente fala que é o alinhamento da coluna, o sagital e o coronal, que é o alinhamento da sua coluna. Ele é devido, muitas vezes, a uma predisposição genética, então a maneira que o teu organismo se desenvolveu, se você tem algum grau de escoliose, algum grau de malformação, alguma doença, Klippel-Feil, enfim, com alguma coisa antes, e depois a maneira que você usa a sua coluna ao longo da sua vida. Então, a obesidade causa, sim, uma postura inadequada por falta de músculo e por excesso de peso. Muitas vezes você tem uma rotação anteriorizada da cintura escapular, você tem uma perda dessa abertura da posição das escápulas, então as escápulas acabam girando, tá? E você acaba tendo uma cifose maior, uma retificação da coluna cervical e, muitas vezes, uma hiperlordose. Sabe aquele paciente gordinho que joga a barriga para frente e fica apoiado aqui assim? Como se fosse uma grávida. Uma tentativa de equilíbrio, né? Igual quando o pessoal põe a mochila na frente e acaba se jogando para trás para contrabalancear o peso, correto, né? Ou joga a mochila para trás e curva para frente para balancear o peso. Sim. Na verdade, você tem um ponto de equilíbrio, um ponto de balanceamento do corpo. É o que acontece com a mulher grávida. Quando a mulher engravida, muitas vezes você vai ver uma hiperlordose, o que aumenta as dores lombares durante a gestação. Principalmente se você não tem uma musculatura forte o suficiente, adequada o suficiente para passar esse período que há um entumecimento tanto dos ligamentos quanto da musculatura, que é justamente para a criança passar pelo canal de parto. Isso é natural. A grávida tem 30% a mais de volume sanguíneo, a grávida tem mais água no seu organismo para que esses ligamentos eles sejam mais elásticos para que consiga abrir para a criança passar no canal de parto. Isso é fisiológico. E aí, durante a gravidez, não é só os ligamentos do canal de parto que ficam mais entumecidos, mas os ligamentos do corpo em geral. E você, durante a gravidez, você tem uma perda do balanço e você tem a pessoa que joga, muitas vezes, a postura para trás para balancear e não cair para frente com o peso da barriga. Então, com o longo do tempo e você alterando esse balanço sagital, alterando como a tua coluna deveria estar, por causa da obesidade. E aí a gente trata a obesidade. O paciente emagrece. Ele consegue recuperar 100%? Não. Ou é irrecuperável? Não, ele consegue melhorar. Eu falo que você tem uma alteração degenerativa crônica da tua coluna, você tem um diagnóstico, e aí você vai trabalhar para que isso não piore e para que você possa ter alguma melhora. Ficar igual era antes, muito difícil.
Por isso que a gente fala que a obesidade também é uma doença crônico-degenerativa justamente por causa disso. São pequenas coisinhas que a gente vai deixando passar desapercebido, vai devagarzinho, até que se gerem lesões praticamente irreversíveis. Então, assim, no seu grau total. As lesões, muitas vezes o paciente, quando emagrece, a primeira coisa a ser feita é que quando ele perde peso, ele vai perder peso como um todo. Ele perde tanto massa gorda quanto massa magra. Então, tem que ser feito todo um trabalho de regeneração para ganho de massa magra, para ganhe primeiro o core, o grupo eretor da coluna, para que ganhe primeiro a sustentação do nosso organismo, para depois ganhar a apendicular. Eu costumo brincar que criança, ela primeiro sustenta a cabeça, para depois sentar, para depois andar. Ela não sai correndo de uma vez. Então, você tem toda uma estruturação do grupo eretor da coluna. Quando você coloca a criança de barriguinha para baixo, que ele vai fazendo aquele treinamento da cervical, de sustentação da cabeça, aquilo já é um treinamento para a sustentação da coluna vertebral, para trabalhar essa criança, para que ela consiga adquirir a posição ortostática, que é a posição em pé, e tenha estrutura muscular para sustentar o peso do corpo. E, olha só, na cirurgia de obesidade, quando nós fazemos, nós calculamos muito o IMC, o índice de massa corpórea, para quem não lembra, peso dividido pela altura ao quadrado. E nós consideramos hoje indicado para a cirurgia bariátrica um paciente basicamente acima do IMC 35, ele já começa a ter algum tipo de indicação para a cirurgia bariátrica e, lógico, precisa passar em consulta, a gente precisa ver tudo isso. Para você, um paciente que tenha dor de coluna, para muitos pacientes que têm que operar a coluna, o IMC tem alguma relação? Tipo, tem um momento em que você fala, precisa, não precisa? Vamos começar a definir por aí. Na verdade, eu vou muito mais, por exemplo, um paciente que tenha um problema, uma hérnia de disco, por exemplo. E o paciente tem um sobrepeso. Ele não precisa ter um IMC acima de 35 ou um IMC acima de 40 para que eu indique, para que ele explique para ele que esse sobrecarga de peso está impactando negativamente na regeneração e na recuperação da coluna dele. Muitas vezes, o sobrepeso, ele não é um sobrepeso, às vezes, tão grande, mas só eu falo que tem muitos pacientes que são falsos magros. Quando você olha ele, você fala assim, a pessoa é magra. Mas na hora que você vai ver, sei lá, um corte de uma ressonância, a qualidade do músculo, a quantidade de gordura que tem no lugar do músculo é muito pouca. Então, às vezes, tem pessoas que não têm massa muscular. Isso dá para ver na bioimpedanciometria também. Também na bioimpedância tem uma análise, na ressonância também a gente consegue ver os cortes da musculatura. Então, assim, tem pessoas que são até magras mesmo, mas não tem qualidade de músculo. Então, ela não tem musculatura suficiente para sustentação do arcabouço esquelético. Osso não fica no lugar sozinho. Falta de exercício. Isso. Osso não fica no lugar sozinho. Osso só fica no lugar com ligamentos e músculos segurando o arcabouço esquelético. Muitas vezes pode ser falta de exercício e às vezes até a pessoa que é magra demais, a sarcopênica, uma pessoa que na verdade muitas vezes anoréxica ou bulímica e você não tem uma quantidade de energia suficiente ingerida para que você crie músculo suficiente para conseguir sustentar a coluna. O que é sarcopênica? É quando um paciente ele vai ficando muito, sabe aquela paciente que senhorinha, finalzinho de idade, que está toda consumida, do qual ela já consumiu a musculatura dela, o subcutâneo. Então, ela está emagrecida, bem emagrecida, do qual o organismo dela já consumiu a energia da própria musculatura, do subcutâneo. Então, ela está bem emagrecida. Eu tenho mais uma pergunta. Muitas vezes a gente pega as ressonâncias de coluna, e muitos pacientes que já fizeram devem saber disso. Qual é a diferença de protusão discal e hérnia de disco? Protusão discal é quando o disco, na verdade, ele faz um avanço em relação ao canal vertebral e ele abaula o ligamento longitudinal posterior, mas, na verdade, ele não chega a romper. A hérnia de disco, você tem uma ruptura do ânulo fibroso, uma ruptura desse cinturão que segura o disco e o núcleo pulposo, que é a parte molinha do disco, ele saiu daquele lugar e foi para outro lugar. Pode ter ido ou para o canal ou para o foramen.
Enfim, existem alguns lugares que ele pode ir. Sabe um babalu? Sim, lembramos do babalu, muito antigo. Acho que hoje em dia o pessoal nem tem mais, nem chupa mais babalu, né? Nem mais, o babalu continua no mercado. Ok, mas... eu gostava do babalu banana, diga-se de passagem. Não, mas o babalu, um dia um paciente meu, eu estava explicando de uma hérnia de disco, a extrusão dessa ruptura do ânulo fibroso, e ele fez uma analogia com o babalu que eu achei fantástica. O babalu, ele é mais molinho, no sentido... De cima para baixo. De cima para baixo, exatamente. Seria o crânio caudal. E aquele ao redor dele, ele é mais durinho, que seria o ânulo fibroso do disco. Então, quando você tem uma hérnia, aquele durinho ao redor, o ânulo fibroso, se rompeu e aquela parte molinha, que seria o núcleo pulposo do disco, saiu de dentro do babalu e se foi em direção ao canal vertebral. Você apertou ele de cima para baixo. Ou foi em direção ao foramen, está em cima de uma raiz. E muitas vezes a dor da hérnia, ela não é uma dor lombar. Às vezes o paciente ele queixa a dor na raiz do nervo. Então, sei lá, raiz de L5, raiz de S1. Então a dor muitas vezes eles falam assim, tô com dor no ciático. O que é isso? É uma dor das raízes que vão para a perna, que são uma parte do nervo ciático. O nervo ciático é composto da raiz de L5, de S1, né? E, então, deixa eu ver se eu entendi de novo. O prolapso do disco, ele é perigoso? Ou ele é só um cartão amarelo? Tipo assim, olha, você tem prolapso, então uma hora ou outra você precisa começar a cuidar, você precisa começar a tratar, ou ele já é muito perigoso? Porque a hérnia é perigosa, mas e o prolapso? A protusão discal, ela é um sinal de alerta, né? Uma protusão discal é um sinal de que seu disco está degenerado. Um disco preto, muitas vezes desidratado, que você vê na ressonância lá, o disco está desidratado, mudou a intensidade de sinal do disco. Também já é um sinal de alerta. Precisamos entender por que está degenerando esta coluna de maneira mais rápida. Eu falo que a gente está vivendo mais. Perfeito. A expectativa de vida... Está cada vez maior. Cada vez maior. Mas nem sempre estamos vivendo melhor. Então, assim, como você quer passar os últimos anos da sua vida, é muito relacionado ao que você faz durante a sua vida. Então, assim, o exercício físico, o ganho de musculatura, ele vai te ajudar a ter uma vida mais independente, uma recuperação mais rápida. Não significa que você não vai ficar doente. Quem faz exercício físico não fica doente. Não, não é isso. As pessoas podem ficar doentes, mas a recuperação de que tem músculo, a memória muscular, ela existe, uma recuperação, uma energia maior para a reabilitação, ela existe. Então, o fim de vida das pessoas, muitas vezes, a pessoa quer o quê? Quer ter um pleno domínio das suas faculdades mentais, né? Não ter uma demência, não ter nada disso. Tem um estudo interessantíssimo mostrando que quando você tem menos musculatura, principalmente membros inferiores, está relacionado a você ter um menor deslocamento, a você ter uma dificuldade de ir para novos ambientes, está relacionado a uma incidência maior também de demência. Olha que interessante. E na verdade, e você ter domínio e capacidade de mobilidade, né? Ir no banheiro sozinha, tomar um banho sozinho, poder... ir na padaria, poder ir visitar um filho, ir passear, viajar, enfim. São coisas que a gente gostaria de fazer no final de vida e não ficar dependendo de outras pessoas, né? Então, combater a obesidade, logicamente, está tudo relacionado a isso. E se você tem obesidade... E eu falo que é combater a obesidade com sabedoria. Não adianta você combater a obesidade e ir para o outro extremo, que seria uma anemia, uma bulimia, uma anorexia. Então, assim, você teria um meio termo do qual você teria um estilo de vida saudável. O que nós queremos sempre, hábitos saudáveis. Hábitos o que saudáveis. Você está falando de fazer atividade física diariamente, de manter uma massa de músculos ao longo da sua vida, do seu corpo, é ter um hábito de vida mais saudável. Ser sedentário não está no script de ter um hábito de vida saudável em absolutamente nenhum momento. Nenhuma alimentação deficitária, nenhuma alimentação hipercalórica que vai fazer um acúmulo irracional de energia no nosso corpo que não é necessário no momento. E assim, essa atividade física, ela sempre pensada em qualidade de vida, em estrutura física. Eu brinco e falo assim, nosso organismo entende que é sábado, domingo, feriado. Éramos homens das cavernas,
caçava todo dia. todo dia, Não sabia o que ia comer. fugia de leão, se escondia, subia em árvore. Qual foi a última vez que você subiu numa árvore? Para isso que tem exercícios que simulam subir numa árvore, que simulam você fazer exercícios para o grupo eretor da coluna, romboide, serrátil, trapézio. Então, assim, são musculaturas que se você ficar aqui só no apendicular, só no controle remoto, você não vai fazer. Então tá bom. Agora vamos para uma polêmica. Diga. Paciente chega, tem obesidade, tem IMC alto, tem um IMC, vamos pôr aqui acima de 35, que é para facilitar a nossa polêmica, tem hérnia de disco. Quando operar primeiro a hérnia de disco, quando tratar primeiro a obesidade? Qual é o momento que você pode falar assim, não, aqui a gente precisa realmente mexer na tua coluna mais precoce? Quando o paciente apresenta um déficit motor, então assim, um pé caído, uma dificuldade de elevação, a dorsiflexão do pé, que sabe aquele movimento de acelerar o carro, de levantar o pé do chão. Quando o paciente tem um déficit sensitivo, quando ele tem uma parestesia, que é aquela sensação de que você dormiu, que você ficou em cima da perna. Sabe quando você fica em cima da perna e a perna começa a formigar? Fica dormente. Dormente, então. Quando você tem um déficit sensitivo, então assim, se você tem déficit neurológico instalado, o tratamento neurocirúrgico, ele é imperativo. Perda de força. Perda de força e perda de sensibilidade. Perfeito. Tá certo? Então, porque você tem a raiz ela tem tanto o ramo sensitivo quanto o ramo motor. Então, se você tem um déficit sensitivo ou motor, é imperativo. A não ser isto, quando chega as primeiras crises de hérnia de disco, lombociatalgia, o tratamento clínico conservador, ele é sempre o primeiro tratamento. A não ser que tenha déficit neurológico instalado, tá? Hiporreflexia, arreflexia, aquileu, que está evoluindo, enfim. Mas se você não tem um déficit neurológico, o tratamento conservador, ele é extremamente efetivo. Então, aquela pessoa chamada, aquela que deu aquela travadinha na coluna, fui levantar de manhã, dei aquela travada que não conseguia me mexer, fui abaixar para pegar alguma coisa, dei uma travada que não consigo me mexer. Isso já é esse déficit? Não, isso é uma impotência funcional secundária à dor. Você travou, você tem alguma coisa que está comprimindo ou o teu nervo, ou uma contratura muscular importante, que ela está com um sinal de dor, de alerta para o seu sistema nervoso, para você não mexer. Muitas vezes, o que acontece? Você tem uma hérnia de disco, que ela teve uma ruptura do ânulo fibroso, uma extrusão. O babalu estourou? O babalu estourou, exatamente. Às vezes o babalu estourou lá atrás e ele reestourou 2, 3 anos depois. Muito comum. O paciente tem uma primeira crise, trata clinicamente, evolui bem, fica 1, 2 anos bonitinho, fazendo fisioterapia, reabilitação, natação, pilates. Todos os exercícios são ótimos para a coluna, enfim. Aí depois ele dá uma relaxada, aí sempre tem as milhões de desculpas. Fui no velório do papagaio da minha vizinha, não consegui ir na fisioterapia hoje, deixei de fazer natação porque tive um problema com a família, tive um problema todo mundo emocional, tem tive um problema de trabalho. Então, o paciente deixa de seguir o tratamento e aí ele volta muitas vezes a ganhar peso, às vezes ele volta a não ter uma postura adequada, uma memória, uma postura adequada da coluna. E ele, às vezes, vai ter uma segunda, uma terceira crise de uma dor mais intensa, uma dor aguda. E aí a gente tem que entender qual que é essa relação. Se tem espaço para o nervo, se não tem, se tem gordura perineural, que não tem. Mas, assim, nem sempre travar é indicativo de cirurgia. Muitas vezes, mesmo o paciente, eu travei. A gente entra com analgésico, a gente entra com neuromodulação, a gente entra com fisioterapia, acupuntura. Essas terapias adjuvantes ajudam muito. Tem muita coisa nova no mercado, tem osteopatia, que é uma técnica excelente, Essa coluna já pode ser infiltrada? Muitas vezes, para tirar o paciente da crise de dor, a gente usa de infiltração também. A infiltração, a gente tem alguns tipos de infiltrações, né? A gente tem a infiltração com medicação, com corticoide, com analgésicos, com anestésicos, que é para o tratamento de dor. E existem outros tipos de infiltração também que funcionam para esses processos degenerativos. Hoje está em um estudo muito grande aí em torno do PRP, que é o plasma rico em plaquetas.
ácido hialurônico, que são outras terapias também, que têm sido aventadas para o tratamento dessa dor, dessa degeneração das facetas articulares, dessa dor lombar, e que não é necessariamente uma hérnia de disco extrusa com compressão nervosa. E isso você indicaria, por exemplo, então o paciente, ele teve uma dor, ele tem uma obesidade, ele não tem essas déficits neurológicos que você colocou, ele não tem problema motor ou sensitivo, esse tipo de coisa, e com isso ele pode tratar então, ou ele deveria fazer uma cirurgia de obesidade, seria um indicativo, porque nós sabemos que a parte óssea acaba sendo para nós uma doença associada à obesidade, uma comorbidade da obesidade. Se não me engano, assim, eu não indico a cirurgia de obesidade, eu indico a perda de peso. Perfeito. Aí, especialistas em obesidade, como o senhor, aí sim vocês vão indicar. Se ele vai perder peso com dieta, com medicação, com cirurgia, com balão, com, não sei, trancando a boca, desde que ele resolva o problema, perder peso, ganhar músculo, fazer a reabilitação, fazer a físio, fazer hidro, fazer natação, muitas vezes fazer essa reabilitação e esse aprendizado, esse reaprendizado da postura, né? Qual método vai ser feito, aí já não cabe a mim. O que eu preciso é mostrar para esse paciente que esse sobrepeso ele vai dificultar nessa regeneração da coluna e ele vai, sim, sobrecarregar ainda mais, porque a coluna é um ossinho em cima do outro, um ossinho em cima do outro, um bloquinho, exato. Com babaluz no meio. Com babaluz no meio, exatamente. Então, se tem muito peso, tem uma coluna muito grande comprimindo aqui. E também existem hérnias de disco cervicais também, né? Que essa degeneração também ela pode ser cervical, com má postura, má rotação anteriorizada da cintura escapular, postura inadequada da cervical. Chega muitas vezes para nós, na clínica, para fazer cirurgia de obesidade, né? Um paciente que vem para perder peso e a gente acaba indicando a cirurgia de obesidade. E eles vêm, muitas vezes, com laudos, relatórios, falando assim, olha, eu não posso fazer atividade física. Eu não posso fazer atividade física porque eu tenho um problema de coluna. Ali às vezes fica, alguns é protusão ainda, outros são hérnias, outros são outros problemas. E muitas vezes eu acabo comentando com o paciente, falo, olha, a partir do momento que você perde peso, aí você vai lá, faz uma cirurgia, perde 20, perde 30 quilos, isso já muda o que você, por exemplo, o paciente que é obeso, está com um problema de coluna, ele perde 20, 30 quilos, já muda se você libera ele ou não para fazer a atividade física? Quando a gente fala não pode fazer atividade física, numa crise de dor não é indicado, tá? Numa crise álgica não é indicado, num caso agudo não é indicado exercícios físicos no momento. E a gente vai fazer uma construção. Então a gente começa com exercícios de propriocepção, a gente começa com exercícios paradinhos, RPG, por exemplo, que é uma técnica que o paciente fica deitado, muitas vezes, posição de rã deitada. O paciente está deitado e ela coloca a posição, abrindo as escápulas, pompando o quadril e vai fazendo um estímulo da musculatura do reto abdominal, transversos, oblíquos, do grupo eretor da coluna. O chamado core. O core. Core e o grupo eretor da coluna. E aí você vai fazendo uma construção. Então, assim, essa construção do músculo, primeiro são músculos de sustentação, para depois músculos apendiculares. Muitas vezes a gente fala para o paciente que ele não pode fazer exercício, porque assim, não dá para jogar bola, não dá para correr, não dá para fazer exercício de impacto. Tem vários exercícios que neste momento, não é que ele não vai poder fazer nunca na vida dele, é que neste momento não dá. Não dá. O que eu falo para muitos pacientes é que a medicina, de uma certa maneira, ela tem um avanço tão grande que, a gente faz exercícios em tetraplégicos, né? Então, assim, ninguém é realmente negado a fazer exercícios. Só tem que fazer exercícios corretos com profissionais adequados, né? Você não vai chegar ali, oi, tudo bem? Eu vim aqui na academia hoje e vou fazer o que eu vi ali no YouTube rapidinho, sem supervisão, sem ninguém estar olhando, sem ninguém estar vendo, se está sendo executado direito. Eu acho que nós estamos cada vez mais no mundo da execução correta de muitos exercícios. E muitas vezes o que faz piorar esses quadros é a execução errada dos exercícios, né? É você querer puxar
mais peso sem estar da maneira correta, alinhado, você querer fazer repetições exaustivas até o momento que tua musculatura está cansada e isso causa lesão. E eu falo que assim, hoje em dia, esse mundo da prestação de serviço, ele mudou muito. Então, imagina que há 100 anos atrás, quão era difícil achar um fisioterapeuta, um educador físico, informações corretas. Hoje, a gente está na era da informação, da tecnologia, a informação está na palma da sua mão. Então, assim, tem muitas vezes que você ter pessoas bem treinadas, pessoas que estão aptas a realizar aquele trabalho, você contrata o serviço muitas vezes da pessoa e a pessoa vai avaliar para você, porque muitas vezes você está falando aqui, olha, como que é tal, mas será que você tem consciência corporal para executar da maneira correta? Muitas vezes você está lá fazendo um exercício, chega o personal trainer, um educador físico treinado, chega e fala, não, olha, você está subindo mais esse ombro tá levantado, tal. Você está fazendo uma fisioterapia, está fazendo uma posição de Ranoir. Então, para pompar, para colocar o quadril na posição correta, para colocar a perna, vamos elevar os graus a 30 graus, 45, 90. Então, assim, existem pessoas que estudaram muito para fazer isso. Tá. Então, mais uma coisa bastante polêmica. O paciente que já fez uma cirurgia de coluna, ele poderia fazer uma cirurgia de obesidade ou você acha que é inviável para ele? Não existe uma contraindicação absoluta de maneira alguma. Na verdade, quando você faz uma cirurgia de coluna, você não opera todos os níveis da coluna. Você vai operar o nível doente. Então, sei lá, você tem uma protusão discal, uma hérnia de disco, L4, L5. Então, muitas vezes vai fazer a cirurgia, por exemplo, cirurgia endoscópica de coluna. Vai com a câmera, vai lá, tira aquele fragmento herniado e descomprimiu o nervo, descomprimiu a raiz. Os outros níveis da coluna, eles continuam existindo. Peraí, doutora, a cirurgia endoscópica para nós é aquela que faz furinhos e ela é bem pouco invasiva. Você está falando que para a coluna é a mesma coisa? Existe uma cirurgia endoscópica da coluna que você faz um furinho. E recupera tão rápido assim? Mais rápido do que uma cirurgia comum? Sim. Na verdade, o que acontece? Ela é menos invasiva, você tem um afastamento menor da musculatura paravertebral, você tem um acesso com menor dano à musculatura e ela tem se mostrado equivalente à cirurgia microscópica com resultados tão bons quanto a microscopia, que é a técnica clássica, né? A hérnia de disco por via microscópica e com o microscópio. E na verdade tem índices de infecções muito baixos, recuperação mais rápida, o paciente volta a dirigir com 15 dias, uma cirurgia sem intercorrência, uma cirurgia que tenha ocorrido tudo bem. Então com endoscópio, uma câmera que vai lá e a gente retira só o fragmento herniado. Não retira todo o disco. Então aquele disco que sobrou, se você continuar utilizando da mesma forma que você usava antes, você vai provavelmente ter outra hérnia. O disco do nível de cima, do nível de baixo, se você continuar usando a tua coluna de maneira errada, você vai ter provavelmente um coartrose, uma alteração degenerativa da coluna. Então, assim, eu falo que problema de coluna, o tratamento é pro resto da vida. Não adianta a pessoa falar assim, eu fiz 10 sessões de fisioterapia. Eu falo, tá, mas fisioterapia é igual academia. Você faz, o músculo fica forte. Você para de fazer, o músculo fica fraco. Então, se você começou com uma fisioterapia, o que a gente vai fazer é graduar, evoluir através dos degraus. Então, começa muitas vezes com RPG, evolui para um pilates, uma natação, um exercício funcional, um exercício de ganho de massa, orientado, numa academia. Então, assim, ganho de força. Então, assim, você vai ter que seguir esses degraus e essa musculatura, ela vai precisar ser trabalhada para o resto da vida. Se parar de fazer, vai perder músculo. Eu tenho mais 2 perguntas. O paciente tem uma hérnia de disco, foi lá, fez o tratamento conosco, fez a cirurgia de obesidade, perdeu peso, você reavalia. Você acha que com a perda de peso é uma chance grande dele não precisar fazer uma cirurgia de hérnia de disco um dia? Fizer tudo direitinho, que a senhora já mandou, fazer atividade física, manter o seu fisioterapeuta, passar a ter um hábito de vida melhor.
é grande a chance dele não ter que operar essa coluna? A maioria dos pacientes com hérnia de disco não são cirúrgicos. Que são obesos. Também não são cirúrgicos. Mesmo os magros também não são cirúrgicos. A maioria não é cirúrgica. A maioria, se fizer corretamente uma reabilitação e não tenha lesão sobre lesão, lesão crônica, um uso inadequado da coluna, eles vão melhorar clinicamente. Tá certo. E uma dica, porque assim, o que eu vejo no consultório, pacientes que fazem uma cirurgia de obesidade, depois que eles começam a perder a parte abdominal, né, começam a emagrecer, eles têm uma forte tendência a rotacionar o ombro para frente e cair para baixo, né? Porque o peso dele estava meio que ancorado aqui, né? O próprio abdômen travava. E eles começam a ter muita dor na região central das costas. Interescapular. Interescapular. E aí? Falta de músculo. Só. Isso aí ele não precisa ficar preocupado se ele vai ter hérnia, se ele não vai ter hérnia. Você acha que é só falta de músculo? Se não tratar, vai ter hérnia. Se não tratar, vai ter hérnia, com certeza. Vai ter hérnia, vai ter uma cifose, vai piorar, com certeza. Mas o que precisa é musculatura. Ganhar musculatura de costas. Legal. E mais uma pergunta, então, pós-operatório. Eu pego muito paciente que não tinha, até então, não tinha um diagnóstico correto de alterações na coluna. Eles vieram para fazer uma cirurgia de obesidade e a gente opera e logo no pós-operatório, às vezes com 15, 20 dias, eles começam a ter uma sensação de parestesia na lateral da coxa. Isso é bastante comum. O que você enxerga que a gente poderia fazer para melhorar? Porque muitas vezes a gente correlaciona isso com o fato dele ter mudado o decúbito quando ele dorme, né? Ter mudado a posição que ele dorme. E muitas vezes a caída do abdômen, o abdômen avental. Existe a meralgia parestésica, que é a compressão do músculo, do nervo cutâneo superficial da coxa. O nervo cutâneo superficial da coxa, ele vai passar aqui na parte anterior à espinha ilíaca anterosuperior, e ele vai fazer essa inervação. Então, quando o abdômen cai, esse emagrece e tem aquela já queda. Começa a cair? Isso, o abdômen avental, ele vai comprimir este nervinho. O que a gente geralmente orienta? Vocês já fazem aí a reposição de complexo B, né? Muita gente usa mão de pregabalina, gabapentina, medicações para melhorar essa sensação de parestesia, evitar cintos apertados e tentar não deixar o abdômen em avental. Aí as técnicas são as mais diversas possíveis para que a gente não tenha um abdômen comprimindo o nervo cutâneo superficial da coxa. Tá certo. E vamos falar sobre um outro tema? Dor de cabeça. Sim. Aliás, tem muita gente com dor de cabeça pelo mundo afora, né? Dor de cabeça acho que virou... da neurocirurgia daria para falar que é a dor mais frequente ou a dor que mais leva o paciente ao médico? Eu acho que a lombalgia ainda é uma maior incidência, mas da neurologia, a cefaleia ela é bem frequente, é uma das principais causas de queixa da neurologia, porque a maior parte das cefaleias não são neurocirúrgicas, Sim. Elas são neurológicas, Perfeito. São tratamento neurologista, né? Mas é uma causa frequente, sim, a cefaleia, e ela tem mostrado, alguns estudos têm mostrado que ela tem uma maior incidência, a obesidade leva a uma maior incidência de cefaleias. Por uma série de fatores, sobrecarga na cervical, muitas vezes você tem uma artrose cervical, pacientes que dormem mal, tem apneia do sono, pacientes que muitas vezes têm disfunção da articulação temporomandibular, também hipertrofia do masseter, cefaleia tensional, enfim... cefaleias, as causas, a migrânia, enfim. E também tem relacionado à obesidade tem a hidrocefalia idiopática, que é às vezes chamada do pseudotumor cerebri. Você tem uma hidrocefalia que ela... Hidrocefalia é quando aumenta a pressão de dentro da cabeça. Quando aumenta o líquido que aumenta a pressão da cabeça, aumenta vai aumentar a pressão dentro da cabeça. Correto. Tá certo. E inclusive, esse tipo de tumor, nós já diagnosticamos acho que mais de um, né? Talvez dois. Nós tivemos 2 pacientes em comuns, né? Que nós tratamos juntos. E quando o paciente emagrece, basicamente desaparece. É como se a gordura passasse para dentro da cabeça também. Na verdade, existem os corpúsculos paquiônicos, que são indentações que você tem
junto aos seios venosos, de drenagem venosa, do qual o líquor que ele tem dentro da cabeça, né, o líquido da cabeça chama líquor. Ele passa por esses corpos braquiônicos e ele é absorvido pelos seios venosos, que vai levar o sangue embora, que vai levar esse líquido que precisa ser absorvido para ir embora. E essa gordura, ela diminui essa absorção do líquor. Então, você tem uma maior incidência de pseudotumor cerebri em pacientes obesos. Não é um tumor de verdade, ele só tem uma clínica parecida com o tumor. É uma cefaleia, piora à noite, a paciente muitas vezes acorda com dor de cabeça, tem um fundo de olho muitas vezes com papiledema, um Doppler transcraniano com índice de Lindengard ou índice Sustiel, que é a diferença de velocidade de fluxo das artérias carótidas e vertebrais do pescoço em relação à cerebral anterior, média e cerebral posterior. Então, você tem essa diferença de pressão, um índice alterado. Então, assim, você tem como diagnosticar esse pseudotumor cerebri, e muitas vezes existe um diagnóstico, até uma prova terapêutica, que seria a punção lombar com retirada do líquor, a raquimanometria, que é a medida da pressão desse líquor, para saber se essa pressão está aumentada no início e se ela diminui com a retirada de líquor. Esses 2 pacientes que nós tivemos, nós entramos com droga, com acetazolamida na época, seguramos essa pressão, foi feita uma punção subtrativa diagnóstica inicial. As 2 foram operadas e melhoraram, né? Melhoraram depois de emagrecer. E aí até o fundo de olho melhorou, o Doppler transcraniano melhorou. O processo inflamatório gerado pela obesidade atrapalha muito o funcionamento do cérebro? Com certeza, com certeza. O processo inflamatório, ele impede a neuroplasticidade, ele vai reduzir a capacidade de regeneração, de formações de novos neurônios no hipocampo, enfim. Nós sabemos, talvez, ou é uma condição, essa cefaleia, ela pode estar relacionada com ansiedade, muitas vezes, não? Porque a ansiedade, ela é amplamente relacionada à obesidade. Você tensiona, você levanta o trapézio, contrai. E assim, não só a obesidade está relacionado a um aumento, como o exercício físico, aumento da dificuldade de regeneração cerebral, quanto o exercício físico está relacionado a uma melhora da função cognitiva, da melhora da função cerebral, a melhora da neuroplasticidade, a melhora da recuperação, da regeneração. Ou seja, emagrecer e fazer atividade física continua sendo um componente fundamental para fazer as coisas funcionar até aqui em cima no cérebro. Exatamente. É isso? Exatamente. Agora eu tenho mais uma polêmica. Fala uma coisa para mim. É verdade que tem alimentos que são correlacionados à cefaleia, que pioram a cefaleia? Muitas vezes o paciente, quando sofre de migrânia, que é um dos tipos de cefaleia, ele tem alimentos que eles são trigger points, que eles são desencadeadores da cefaleia. Não vai falar que é chocolate, né? Chocolate não vai falar que é mas chocolate. não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É porque, assim, imagina, o que é um alimento que desencadeia uma migrânia, uma crise enxaquecosa num paciente, muitas vezes não é o mesmo alimento para outro paciente. Tem pacientes que têm, sei lá, uma crise deflagrada por melancia. Tem pacientes que é por perfume. Tem pacientes com queijos amarelos. Tem pacientes que é vinho. Tem alimentos que são mais comuns. Vinhos, queijos amarelos, chocolates, eles são mais frequentemente associados a crises enxaquecosas. Mas aí é de paciente para paciente. Eu falo que costumam fazer o diário da dor. Certo. E relacionar o que comeu no dia, o que comeu no dia anterior. Eu vi isso e o que eu vejo é que são alimentos também meio relacionados à obesidade. As pacientes que acabam ganhando peso muitas vezes consomem muito desses alimentos. E então, por exemplo, você acha que em que momento uma pessoa que tem uma dor de cabeça deve procurar um médico, um neurologista ou um neurocirurgião, enfim, quando? Olha, qualquer tipo de dor de cabeça? Dor é para preservação da espécie. Então, o seu organismo está te avisando que algo está errado. Se você tem uma cefaleia súbita, de forte intensidade, não tinha nada, estava ótimo. De repente, pá, uma dor muito forte, estourou uma panela de pressão na minha cabeça. Corre para o pronto-socorro. Perfeito. Então, primeira coisa, cefaleia súbita de forte intensidade é igual a procurar o médico imediatamente. Certo. Então, é um sinal de alerta. Cefaleia crônica, cefaleia que está vindo, olha, está piorando, está aumentando a intensidade.
eu durmo e acordo com dor de cabeça. Todo dia eu tô tendo dor. A dor de cabeça tá aumentando. Precisa procurar um médico. Cefaleia que ela tá vindo frequentemente. Precisa procurar um médico. Quando é que você considera uma cefaleia, uma dor de cabeça crônica? Tipo, um episódio não é, mas 2 já é crônico. Quando que eu determino cronicidade? Depende muito da periodicidade. Por exemplo, tem pacientes mulheres, muito comum, terem cefaleias no período menstrual. Perfeito. É uma cefaleia que vem e ela dura um dia, no primeiro dia da menstruação, ou um dia antes de vir a menstruação, ela é leve intensidade grau 4, 5, tá tudo bem, eu consigo manter minhas atividades diárias, tá tudo certo. Essa intensidade que você está falando é uma classificação tipo de 0 a 10. Isso, Quanto que você acha que está doendo? Exatamente. 10 é a pior dor do mundo e 0 é dor nenhuma. E agora assim, olha, a cefaleia vem, eu não consigo fazer nada, eu não consigo trabalhar, eu não consigo melhorar, eu vomito, eu fico 2, 3 dias de cama, precisa procurar um médico. Eu falo que sempre que na dúvida, é melhor procurar um médico, investigar a causa e seguir a vida do que você não procurar e muitas vezes tardiar um diagnóstico que poderia ter sido tratado de maneira precoce. Como sempre, né? Tratamento precoce é mandatório para tudo na medicina, né? Não tem nada que a gente fala, fique em casa, espera piorar e depois você procura um médico, né? Eu falo assim, nunca tive cefaleia, tô com uma dor de cabeça leve, tava jogando bola, tava no sol e tive uma dorzinha de cabeça. Isso é uma dor de cabeça comum, você tem um diagnóstico, olha, bebi muito álcool, acordei no dia seguinte com uma dor de cabeça. A gente está de ressaca, né? Mas assim, não é exatamente um motivo de procurar um médico. Mas uma cefaleia que ela é recorrente ou que mudou a característica, mudou o tipo, ela tem alguma coisa diferente, precisa. E tem alguma área da cabeça, por exemplo, às vezes tem cefaleia que é aqui na frente, tem cefaleia do lado, tem cefaleia lá na parte de trás. Tem alguma dor, tem algum local, tem alguma coisa que chame a atenção, que você fala assim, não, isso aqui pode ser mais importante? Porque você falou, olha, se eu tiver uma cefaleia aguda, muito forte, procura um médico. Nunca tive, de repente tem uma cefaleia aguda muito forte, procura um médico. Mas tem alguma cefaleia mais marcante para você? Algum local que te chame mais atenção, dê um pouquinho mais de atenção? Algumas cefaleias são ligadas a alguns quadros clínicos, né? Por exemplo, cefaleia occipital, muitas vezes ela está ligada a pacientes que têm ou problemas, hérnia de disco cervical, artrose cervical, algum problema degenerativo cervical, ou mesmo pressão alta. Perfeito. Que também pode gerar tensional também. Cefaleia bitemporal, às vezes uma cefaleia miofacial, de contração do masseter, alterações da articulação temporomandibular, isso também são comuns. Cefaleias hemicranianas, pulsátil, que ela fica fazendo hemicraniana, assim... você quer dizer metade da cabeça, isso, né? Quando pega um lado só da cabeça. Isso, pulsátil, a luz incomoda, o barulho incomoda, ela é mais assim, relacionada a uma crise de enxaqueca. Então, assim, as cefaleias em si, se a gente for estudar, são muitos tipos e muitas características. Eu acho que o recado que fica tá doendo? Presta atenção. E você falou de uma coisa muito interessante para a gente, porque muitos pacientes com obesidade têm pressão alta. E a pressão alta gera cefaleia. Ela tem uma maior incidência de cefaleia com a pressão alta. A pressão alta pode ser uma causa da cefaleia. Tanto é que muitas vezes quando você vai numa farmácia, algum lugar, e você fala que está com dor de cabeça, as pessoas, a primeira coisa que querem fazer é medir tua pressão, não é verdade? Sim. Tá ótimo. Aqui nós temos um recado daqui a pouco, hein? Mas vamos só focar aqui. E aí, se a pessoa, então, tem uma obesidade, tem pressão alta, melhorando a pressão, essa cefaleia já melhora? Muitas vezes sim. Melhorando a pressão, melhorando, às vezes, a junção crânio-cervical, melhorando a postura, melhorando o sono. Muitas vezes a dor de cabeça, por si só, com medidas adjuvantes, né, com terapias adjuvantes, ela já melhora. Ótimo. E aquela que eu queria falar com vocês. Se você não sabe que você tem pressão alta, não está tratando a sua pressão, você vai muitas vezes, tem uma dor de cabeça, vai a algum lugar, mede a pressão, ela está alta. O que você não pode fazer ou o que você deveria fazer?
Bom, pressão alta sempre requer atenção, né? O paciente vai ter que investigar a causa da pressão alta. Se a dor de cabeça, ela é porque você estava com dor e a pressão aumentou, ou a pressão aumentou e levou a dor de cabeça. Então, isso é esse é o perigo da história. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter que entender qual que é o mecanismo da dor. Se você estava com dor e a pressão aumentou, ou se você aumentou a pressão e levou a dor como sinal de alerta até para você conseguir tratar a sua pressão alta. Esse mecanismo da dor tem que ser entendido. Muitas vezes o paciente é encaminhado para um cardiologista, para um clínico geral, geriatra, enfim. Tem alguns exames que vão ser necessários, monitorização ambulatorial da pressão arterial, um Holter. Fazer um diagnóstico. Mas e aí? Tá com dor de cabeça e pressão alta. Dá remédio para dor ou baixa pressão? Baixa pressão com cautela. Principalmente se você tiver algum problema associado. É muito comum, às vezes, por exemplo, um paciente que, sei lá, estava bem e aí teve uma parestesia, um formigamento no braço. Foi medir a pressão e essa pressão estava muito alta e estava com dor de cabeça. Não pode abaixar a pressão de uma vez, porque esse formigamento, essa dificuldade de mexer um braço, de falar, alguma outra alteração pode ser um ataque isquêmico transitório, pode ser um AVC. E se você baixar a pressão de uma vez, vai piorar a irrigação do cérebro, tá? O que acontece? Imagina um AVC, uma isquemia cerebral. Tá lá o cérebro, aí uma artéria que estava indo para um lugar do braço. Chegou lá, aqui ó, lado esquerdo, aqui ó. Chegou uma artéria que aí entupiu. Não tá indo mais sangue naquela artéria. O que o organismo entende? Não tá indo sangue. O que eu preciso fazer? Aumentar a pressão para o sangue chegar. Aquela artéria que está entupidinha, muitas vezes não vai reperfundir com aquele aumento da pressão. Mas as outras artérias que estão ao redor, elas vão conseguir irrigar a zona de penumbra, que é a zona de interface de irrigação dessa artéria entupida com a outra artéria. Então, ela vai diminuir, ela vai prevenir que esse cérebro morra. Se você abaixa a pressão de uma vez, essas outras artérias, elas não vão ter pressão de perfusão cerebral suficientes para irrigar aquela área de penumbra, o que vai piorar a área do AVC, o que vai transformar muitas vezes um ataque isquêmico, poderia ser um ataque isquêmico transitório, pode evoluir para uma isquemia cerebral. Por isso que não se deve tomar um remédio de pressão sem ter um bom diagnóstico antes. E o ideal seria ir para o pronto-socorro e fazer isso de maneira monitorizada, né? Monitorizar o paciente, dar o remédio, medir a pressão antes, depois. Tem escalas de remédios que se usam, né? Diabetes. Pode causar cefaleia? A diabetes, ela causa uma alteração, uma reação inflamatória do endotélio do vaso de uma maneira geral. Então, ela vai causando lesões nas vasas nervórums, que é microvascularizações, né? Isso, vasinhos pequenininhos. Por isso que o diabético tem essa tendência a ficar cego, muitas vezes. Insuficiência renal, polimicroangiopatia, que às vezes é essa parestesia de botas em luvas, então essas dificuldades. Então, essa alteração da arterinha que irriga o nervo, ela é bem presente na diabetes. A diabetes está, sim, relacionado principalmente diabetes não controladas, né? Relacionados a um envelhecimento precoce, a quadros mais evolutivos de alguns tipos de demência, inclusive demência vascular, né? Porque demência não existe só Alzheimer, né? Alzheimer ficou a mais famosa, Alzheimer é uma das demências mais prevalentes, mas existem outros tipos de demência também. Então, assim, existe demência vascular, que são quando tem AVCs, isquemias cerebrais que vão se sobrepondo, existem demência frontotemporal, tem vários tipos de demência. Excelente. E mais uma coisa muito interessante para a gente causar mais um pouquinho aqui. Jejum intermitente. O que jejum intermitente o nosso cérebro falam ou conversam, ou é bom ou é ruim? Sua opinião como neuro sobre jejum intermitente. Lembrando que tipos de dieta depende do objetivo que você quer alcançar. Mas para o neuro, como o neuro enxerga? Bom, o jejum intermitente é um assunto extremamente polêmico. O doutor Leandro está querendo colocar uma saia justa, mas assim, existe um trabalho de 2008, se não me engano, do Yoshinori, ele ganhou um prêmio Nobel, mostrando que o jejum,
ele fazia com que o organismo ele fagocitasse proteínas depositadas erroneamente nas fibras brancas. E que isso... Fibras brancas do cérebro. Isso, que são as fibras de comunicação dos neurônios. A massa cinzenta é o corpo do neurônio. A fibra branca é o bracinho dele, o que comunica. E mostrando que ele teria um papel nessa fagocitose, o que melhoraria a comunicação entre esses neurônios. E, por conseguinte, melhorar a comunicação dos neurônios, melhoraria os processos degenerativos cerebrais e melhoraria os processos demenciais. O problema só é que, assim, muitas vezes as pessoas, elas fazem jejum de fome. E aí elas fazem jejum intermitente sem acompanhamento. Aí quando sai do jejum intermitente, come um hambúrguer cheio de óleo, de gorduras saturadas, de tudo errado. Então, assim, existe também, assim, o que você vai comer depois do jejum é tão importante quanto se você fez ou não o jejum. Uma alimentação saudável, balanceada e acompanhada por um profissional da área é essencial, tá? Mas, assim, é uma área que tem bastante estudos sendo executados nessa questão, até porque quando éramos homens das cavernas, a gente não tínhamos uma alimentação extremamente regular e com aporte calórico igual todos os dias. Não só quando éramos homens das cavernas, se nós lembrarmos muitas vezes ali os anos 80, logo aqui, muitas vezes a gente jantava por volta de 6, 7 horas da noite e ia voltar a comer, muitas vezes 9, 10 horas da manhã do dia seguinte. Quanto tempo no teu estudo, quanto tempo você precisa ficar em jejum? E segundo, esse jejum ele precisa ser durante o dia ou ele pode ser durante a noite? O jejum ele pode ser durante a noite e não me recordo de cabeça quanto tempo exatamente o jejum do trabalho do Yoshinori, esse japonês que ganhou o prêmio Nobel, ele estava no trabalho, realmente top of my mind aqui, não vem aqui a informação. Mas assim, o jejum ele tem que ser no mínimo acima de 8 a 12 horas, né? Geralmente tem alguns trabalhos mostrando 8, 10, 12 horas, tem algumas coisas aí ao redor, 16 horas, alguns, mas com certeza você entrar num estágio onde você entre num estágio de carência, do qual o teu cérebro vai ser privado de glicose, de energia, eu já não vejo isso com bons olhos, entendeu? Até porque, na verdade, a única coisa que o cérebro aceita é glicose, né? É a única situação. Alimento, Então, se você tem uma baixa de glicose, você vai ficar meio letárgico. Exatamente. Sonolento. Exatamente. Esse tipo de e a coisa. hipoglicemia, ela pode, inclusive, levar ao coma, né? Então, a gente já teve aí vários problemas com esses jejuns prolongados. Tem até umas clínicas bem... Polêmicas, exatamente. Polêmicas em relação a esses períodos de jejum prolongado. E realmente eu não vejo com bons olhos você entrar num quadro de hipoglicemia, num quadro que pode ser, inclusive, levar a crise convulsiva, ter dano neurológico permanente. Hoje em dia existe muito mau uso de remédios hipoglicemiantes orais, eles têm sido usados recreativamente, às vezes o pessoal de academia. Então, assim, pode entrar numa hipoglicemia, pode ter crise convulsiva, pode ter dano neurológico irreversível. Então tem que ser acompanhado por um médico assim, full time. Eu não acredito em uso de hipoglicemiantes recreativos. Eu acho que isso já está errado. Eu acho que é mau uso da medicação. Então eu acho que assim, se você tem diabetes, você tem sim que usar hipoglicemiantes, você tem que acompanhar com o médico. Se você tem uma resistência periférica à insulina, enfim. Agora, pacientes saudáveis, eu não vejo com bons olhos. Entendi. Mas e aí, esse jejum intermitente para neuro? Quantas vezes por semana, todo dia? Tipo, a gente se manteria em jejum pro resto da vida, fazendo jejum intermitente? Não porque existe. O que me pega é justamente isso. Porque o pessoal às vezes quer usar o jejum intermitente como uma forma de dieta. E quer usar por 30, 60 dias e depois... Quer dizer, ele faz o corpo funcionar de um jeito para depois voltar a uma dieta completamente diferente? Ou teria que fazer isso pro resto da vida? Eu acredito muito na biologia e na história da humanidade, né?
Então, como que nós éramos? Tinha períodos de carestia, períodos de abundância, períodos de chuva. É assim na natureza até hoje. Tem períodos de chuva, períodos de estiagem, maior facilidade de encontrar alimentos, menor facilidade. Então, assim, eu não vejo como você fazer isso focado em 30 dias e depois... Voltar numa normalidade eu onde acho, você come. eu acho que seria como... Imagina o seguinte, você... passa um dia da semana você pula o jantar, toma um café um pouquinho mais tarde, e aí você vai depois comer, mas assim, você vai, é errado comer bolo, chocolate, doce. Eu acho que depende, porque assim, olha, eu sou uma pessoa saudável, eu vou numa festa de aniversário, eu não vou comer um brigadeiro? Eu acho que às vezes é meio espartano demais, a não ser que você diga, olha, eu trabalho com isso, eu vivo do meu corpo, eu sou fisiculturista, eu tenho, sei lá, um objetivo, enfim, eu sou diabético, eu não posso. Mesmo o diabético, muitas vezes, tem essa adaptação das insulinas, dessa normalidade da vida, né? Então, assim, eu acredito que é muito mais bom senso. Eu acho que as pessoas estão perdendo o bom senso e estão indo para coisas polêmicas, coisas extremistas. Parece que eles estão indo atrás do like, né? Eu vi ali, aí eu quero seguir, e a pessoa muitas vezes ela se perde no objetivo que ela quer alcançar. Isso vale, seja para alimentação, isso vale para atividade física. Muitas vezes você vai na academia meio perdido, né? Você quer tudo ao mesmo tempo, toda hora, não consegue arrumar o resultado, porque os resultados vão depender de você estar fazendo o correto, encontrar o que você quer, para que faça tudo ter sentido e dar certo. E a consistência, né? Você ter a consistência das suas atitudes. Então, você ter consistência naquilo que você faz, você ter repetição, você ter uma rotina daquilo, isso, o benefício ele vai se somando. São pequenos benefícios somados até você alcançar os seus objetivos. Então, assim, a tua consistência da tua vida, ela está mais relacionada não ao que você, fiz 30 dias de fisioterapia diária, depois eu nunca mais vou fazer fisioterapia. Está muito mais em você, olha, fiz um período de reabilitação, mantive um período de ganho de consciência corporal, fui migrando gradativamente para outros exercícios, mantendo muitas vezes, aí vai diminuindo a frequência, até ganho de consciência. Então, assim, eu acho que é mais uma construção. A longo prazo, né? Pro resto da vida. Pro resto da vida. Legal. E deixa eu te fazer mais uma pergunta, que eu tenho uma polêmica também muito boa. Qual a melhor posição para dormir para coluna? Para lombar, de lado, decúbito lateral, um travesseiro embaixo da cabeça, outro entre as pernas, de uma maneira que não fique nem para baixo, nem para cima. Para cervical, se você está com cervicalgia, eu gosto muito daquela técnica que você coloca uma toalha enrolada aqui no pescoço, para que mantenha essa lordose cervical e faça... Deitando de barriga para cima. Deitando de barriga para cima. Exatamente. E você acha que esse é o Mas melhor? A barriga para cima não é tão boa para lombar. A não ser que você mantenha um travesseiro em triângulo, né? Para você aliviar a coluna lombar. É meio... controverso. E para o paciente obeso? Bom, para o paciente obeso, né? Barriga para cima, geralmente ele já tem uma frouxidão, da musculatura da orofaringe, tem uma frouxidão da musculatura da orofaringe, cai a língua, tem uma apneia do sono, vai fazer menor consistência do sono REM, vai fazer falta da oxigenação, a hipoxigenação do cérebro durante o sono. Por conclusão, você vai dormir pior, ficar mais cansado ao longo do dia, comer mais para ganhar energia e vai ter um ciclo vicioso. Mas e aí? Que posição que o gordinho dorme? Eu acho que de lado ainda é melhor. Eu acho que de lado ainda é menos deletério. E de lado, cabeça, pescoço, o que você indica de travesseiro? Tipo, a altura do ombro? A altura do ombro. Da maneira que o pescoço não pode ficar nem caído para um lado, nem para o outro. E aquele pessoal que dorme com o bracinho embaixo da cabeça? Então, aí você pode ter, muitas vezes, uma compressão, né? Então isso não é bom, ficar tipo, dormir aqui. Não? E dormir também em cima do braço, nada feito. Existe até uma paralisia, né? Paralisia des amoureux, né? Que eles chamam, que é quando você tem uma paralisia do nervo, uma compressão mesmo do plexo,
chama desamorroso porque é muito relacionado à paralisia dos amantes. Porque quando dorme de conchinha, entendi. Aí muitas vezes uma pessoa dorme com a cabeça apoiada no braço da outra. E aí você vai comprimir e aí você acorda muitas vezes no outro dia com... Formigamento. Ou o park bank, o banco do parque, que às vezes você tá bêbado, dorme do banco do parque e aí você comprime. Não entendi, então não é para dormir de conchinha. Não tô falando que não é pra dormir de conchinha, só tô falando que é pra tomar cuidado com... Mas onde nós vamos dormir de conchinha, então? Como é que vamos colocar o braço? O problema é que você tem que tomar cuidado com a pessoa que tá com o braço sendo comprimido, entendeu? Entendi. Então, assim, a compressão do braço que é o problema. Então só tem que tomar cuidado. Sim. Existe uma paralisia do braço. Tá certo. De barriga para baixo. De barriga para baixo, o pescoço geralmente ele vai ficar virado de um lado para o outro. Não é uma boa posição para cervical. E a pessoa pode acordar com cefaleia, dor de cabeça, só por causa disso? Ou não? Se tiver um estresse, uma oncoartrose cervical, sim. Ou então um estresse da musculatura, né? Trapézio, esternocleidomastoide, tem uma musculatura escalene, tem um monte de músculos aqui que podem reclamar. E você falou um pouquinho sobre hérnia cervical. Sim. Beleza. A hérnia cervical, você falou da hérnia de disco lombar, dando muitas vezes sintomatologia para as pernas, para os pés, você falou do pé caído. E a hérnia cervical? Como é que a pessoa consegue ter ali uma noção de se ela pode ou não ter uma hérnia cervical? Porque dor no pescoço é outra dor que é relativamente comum. A hérnia de disco cervical, ela pode ter uma compressão foraminal, que é da raiz do forame, da raiz do nervinho que sai de lá, né? E aí ela vai dar uma clínica de uma cervicobraquialgia, uma dor que começa na cervical e vai para o braço. Raiz de C5 para ombro, C6, esses dois dedos, o dedão e o primeiro dedo, C7 aqui, C8, então assim, dependendo da raiz, a topografia da irradiação, né? E o outro problema da hérnia de disco cervical, que muitas vezes é relacionado a oncoartrose, que é um problema de envelhecimento da coluna, o bico de papagaio, o famoso bico de papagaio, é que às vezes o paciente ele não sente dor radiada, é uma dor que incomoda, uma dorzinha no pescoço e tal, mas muitas vezes ela vai sentir uma clínica quando já tem uma compressão medular. Perfeito. Entendeu? E a compressão medular, ela pode vir desde uma paralisação, às vezes o paciente cai com extensão do pescoço, ou mesmo uma batidinha de carro que faz um movimento de chicote, tá? Esse movimento do pescoço, e aí você tem uma compressão da medula, aí você pode ter até uma paralisia, uma tetraplegia, uma tetraparesia, ou uma paralisia da M-medula, porque às vezes a compressão não é simétrica dos dois lados, pode ser de um lado só, e aí pode dar Brown C4, tem umas síndromes que deixa o motor de um lado e sensitivo do outro, enfim. A hérnia cervical, ela é potencialmente mais perigosa do que as hérnias lombares? Ou ela, o tratamento dela, você falou que a maior parte dos pacientes, na verdade, que tem hérnia, não é um tratamento cirúrgico. Uhum. Isso muda quando nós falamos de hérnia cervical? Sim. A hérnia de disco cervical, como a medula, a medula, a irrigação da medula já é mais pobre, você não tem aquele... na lombar, as raízes elas estão lá no saco dural, então elas estão soltinhas, são fiozinhos, macarrõezinhos, tá? No saco dural, e elas têm um líquido lá ao redor dela e o canal geralmente um pouquinho mais largo. Na cervical, a medula, todos aqueles axônios, eles estão juntinhos. E a irrigação medular já é mais pobre. Então, assim, ela sofre um pouco mais. É uma hérnia que tem realmente uma clínica com um potencial dano maior. Porque imagina que o dano de você ficar sem mexer do pescoço para baixo é muito maior do que o dano de você ter uma raiz, ficar sem mexer, por exemplo, o pé. Entendeu? Então, assim, é um dano maior. E a hérnia de disco torácica também é uma hérnia que requer bastante atenção, porque ela é realmente mais desafiadora do ponto de vista cirúrgico. Tá, então você opera mais a cervical do que as outras? Não, a gente opera o paciente que tem DASH, ou o paciente que tem potencial DASH. Por exemplo, você tem uma hérnia que está comprimindo a medula, que já não tem espaço de líquor ao redor. Às vezes tem um hipersinal medular, às vezes não tem DASH, mas já tem um hipersinal medular.
Você opera o paciente que tem indicação cirúrgica daquela hérnia, é individualizada a indicação. A frequência, o número de pacientes, eu acho que a lombar é maior. E para a obesidade que a gente estava falando? Porque a obesidade dá para entender ela perfeitamente com a hérnia lombar, né? Como você falou, aquilo vai estar sobrecarregando, a hérnia lombar está lá embaixo e ela vai sofrer todo o peso ali dela. Mas a cervical você tem uma alteração do alinhamento. Você vai ter uma rotação anteriorizada muitas vezes da cintura escapular, um pescoço muitas vezes com hiperlordose ou um retificado. Você tem um estado inflamatório crônico, você tem falta de uma musculatura adequada, você tem peso também. Então, a própria obesidade está relacionada a essa hérnia também. Eu acho um processo degenerativo crônico da coluna como um todo. Como um todo. Tá certo. E, bom, vamos conversar um pouco mais, né? Vamos terminar aqui conversando um pouquinho mais sobre neurocirurgia. Sim. Acho que uma coisa interessante, por exemplo, da neurocirurgia seria o pseudotumor cerebri, que nós tratamos com acetazolamida e foram 2 casos de sucesso, mas muitas vezes a gente não consegue um sucesso e às vezes precisa de válvula, uma derivação ventrículo-peritoneal. É uma válvula para tirar o líquido da cabeça e colocar na barriga. Então, pouca gente é habituada a esse tipo de cirurgia, uma derivação, uma cirurgia que geralmente gera muita curiosidade. Eu tenho uma curiosidade. Quando que um paciente deve usar um colar cervical? Aquela famosa pescoceira que de vez em quando a gente vê. Quando é que se indica? Lógico, traumas, né? Acho que bateu, sempre caiu, bateu a cabeça. Faz parte do resgate. Às vezes faz parte do resgate. E fora do resgate? Às vezes a gente vê pessoas na rua usando esse tipo de colar cervical pós-operatório. Para alguma patologia, vocês usam colar cervical? O colar cervical existe alguns tipos, né? Existe o colar Filadélfia, que é o colar do trauma, aquele colar duro, tal, que tem abertura aqui na frente para você ter acesso à via aérea. Existe o colar de espuma, então assim, não são todos iguais, tá? Certo. E existe o Filadélfia, que não é aquele de plástico, é a rosinha, que é mais molinho. Então assim, se você está tratando uma fratura clinicamente, porque às vezes a fratura pode ser tratada clinicamente, tem uma fratura que não é uma fratura que tem ruptura ligamentar, que não é uma fratura que seja instável, mas que ela tem um traço de fratura que necessita solidificação. Então, igual você imobiliza um braço, você coloca um gesso, coloca uma tala, você pode usar o colar cervical para tratar clinicamente uma fratura, certo? Você pode, em alguns pós-operatórios, pode lançar a mão do colar, sim, durante um período, e em alguns casos de hérnia com risco de DEST, com risco de uma mielopatia, você pode lançar a mão do colar, sim. Lembrando sempre que o risco do colar é que vai ficar imobilizado, então você pode haver uma hipotrofia, uma diminuição da musculatura do grupo eretor da coluna, uma musculatura pode ficar enfraquecida. Então não é uma coisa tão isenta de riscos usar um colar cervical. Tô com dor no pescoço, vou colocar um colar cervical da minha cabeça e vou ficar usando o colar. Não é assim. Mais uma coisa, estralar a coluna, você indica? Lógico que não. Em nenhum momento? Não. Então aquelas pessoas que vão lá e falam assim, deixa eu dar uma estraladinha, é ruim. Muitas vezes você tem algumas manipulações que ao alinhar a coluna você acaba tendo alguns estralos, mas o objetivo não é estralar, tá? O objetivo seria um alinhamento, tem algumas técnicas de fisioterapia que lançam mão, mas essas estraladas que às vezes tem gente que faz assim, crack, crack, significa que você passou do limite da tua cápsula articular e as facetas, elas, na verdade, elas fizeram uma... Bater uma na outra, quase. Exatamente. Quando você tem um movimento que excede o limite da sua faceta e ela faz um crack, ela vai entender que está frouxa aquela articulação. Então, ela vai fazer uma hipertrofia da cápsula articular. Hipertrofiando aquela cápsula articular, o paciente vai sentir mais incômodo porque vai começar a comprimir aqueles nervinhos que estão saindo da cápsula articular, os nervinhos de luz, os nervinhos que estão por ali. E aí ele vai querer cada vez mais estralar. Então é uma coisa que é meio viciante, sabe? Gente que estrala o dedo e começa
estralar, daqui a pouco tá estralando o dia inteiro, até fazer uma artrose da articulação. Entendi. E aí, e isso, então, se você tiver com aquela sensação de que você quer estralar, tem algo errado? É um incômodo. É um incômodo, tá? Mas e aí? É uma dor leve. Já deve procurar? Se você tem um ajuda? incômodo, se tem um incômodo repetido, tem que procurar sim. É uma dor leve. Um incômodo é uma dor leve, é uma dor grau 1, grau 2. Certo. Entendeu? É um incômodo. Mas muitas vezes esse paciente ele acaba indo em pronto-socorro. O pronto-socorro dá uma analgesia. Mas você está procurando o lugar errado, né? Porque assim, pronto-socorro é para coisas de urgência, emergência, coisas que podem ser graves, que precisam ser tratadas na hora. Um acidente, um infarto, um AVC, uma dor muito forte. Então, quebrou, né? Pronto-socorro é para isso, né? Então, o ideal é mudar esta cultura de pronto-socorro, procurar um médico especialista em coluna, um neurocirurgião, um ortopedista, enfim, ir num profissional adequado para fazer a correta investigação da tua coluna e entender por que está havendo aquele incômodo. E esta pessoa, ela vai estar num ambiente muito mais adequado, com tempo, não vai ter ninguém acidentado, não vai ter ninguém com aneurisma roto chegando na hora. E assim, a atenção vai estar voltada para você, você vai ter aquele tempo com o teu médico para você fazer uma correta investigação e um correto tratamento. E mais uma coisa, paciente que teve um AVC, paciente que teve algum outro problema neurocirúrgico cerebral, impede ele de fazer uma cirurgia bariátrica em algum momento? Bom, eu acho que vai de bom senso, né? Um paciente que tem, sei lá, teve um AVC extenso, tá acamado, sequelado, não tem comunicação com o meio, enfim, eu acho que não teria indicação. Uma pessoa que teve um AVC e depende muito da causa do AVC, se é um AVC cardiogênico, se é tromboembólico, se o déficit que ela tem é um déficit major, mas assim, muitas vezes o tratamento da obesidade às vezes previne várias causas de voltar a ter um AVC. Isso, porque o AVC ele pode ser secundário à síndrome plurimetabólica, né? Perfeito. Diabetes, hipertensão, obesidade, enfim. Tá certo. Mais uma polêmica então para a gente continuar o nosso papo aqui. Obesidade na infância. E pelo que eu sei, você é neurocirurgiã e trata crianças também. Quanto isso altera a coluna de uma criança? Mesma coisa que do adulto? Eu acho que a criança tem um adendo que ela está num período de crescimento. Então, um período onde ela vai adquirir uma consciência corporal. Perfeito. Então, assim, crianças que não fazem exercício físico, crianças que são extremamente obesas, elas vão ter uma sobrecarga nas articulações extremamente precoce, onde essas articulações elas ainda estão passando por um período de crescimento, entendeu? Então, você pode ter fusão precoce das placas de crescimento, adquirir estaturas aquém do que elas poderiam adquirir, as posturas inadequadas. Eu acho que é um problema de saúde pública. Tem que ser tratado rapidamente até. Mais rápido para a coluna do que até o adulto. Eu acho que não só para coluna, para criança joelho, tornozelo, quadril, entendeu? São muitas articulações que vão ter um impacto negativo com esse sobrepeso tão precoce. Perfeito. Você quer falar mais alguma coisa sobre neurocirurgia para gente? Mais algum recado que você possa dar para quem procurar, como procurar? Bom, acho que muita gente não sabe, neurocirurgião também está dentro do escopo de formação, a parte da coluna, né? É uma especialidade que pouca gente conhece, e quando precisa do neurocirurgião já fala assim, meu Deus, a neurocirurgia, assim como a cirurgia de coluna, assim como a medicina em geral, elas sofreram vários avanços, né? Tem técnicas hoje muito menos invasivas, tratamentos melhores, né, com menos comorbidade, e
E acho que esperar, às vezes o paciente, ele tem tanto medo de tratar, que ele vai postergando o tratamento dele, e muitas vezes chega já com o déficit instalado, já com o pé caído, já com uma perda visual de um pseudotumor cerebri. Então, assim, às vezes, procurar um profissional adequado é extremamente importante de maneira precoce. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Para mim, essa noite foi bastante especial. Para quem não sabe, essa é uma das pessoas mais importantes da minha vida, é minha esposa. Muito orgulho, neurocirurgiã, uma pessoa excepcional, uma médica maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença, eu posso falar o mesmo, faço dele as minhas palavras. O Dr. Leandro Castro é um dos melhores cirurgiões que eu já conheci na minha vida. Trabalhamos juntos. E uma das pessoas que eu conheço que operam mais bonito. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por assistirem mais um podcast. E esperamos trazer mais pessoas da mesma importância médica para falar aqui com a gente, não só sobre obesidade, não só sobre gastro, não só sobre neurocirurgias, como sobre outras coisas. Lembrando a todos, nosso QR Code está aqui, para quem quiser procurar a gente no Instituto. Muito obrigado.